Ok, vamos começar. Nessa semana, nós estamos já na reta final para Rosh Hashanah. Amanhã à noite já é dia 15 de Elul, metade do mês de Elul. Cai Masera Bashlemut, o sol, a lua vai estar cheia. Já estamos 2 semanas para Rosh Hashanah. E Shabbat vai ser a data de Chai Elul. 2 datas importantes. Amanhã, 15 de Elul, é o aniversário de Tomchet Memim. Foi fundado exatamente 127 anos, e nós vamos ter um jantar, só que como é Yeshiva, é só para homens. Nós vamos ter um jantar na Yeshiva. E no Shabbat, nós temos a data de Chai Elul, que é o nascimento das 2 luminárias, o Baal Shem Tov, fundador da Hassedut geral, e o Alter Rebbe, fundador da Hassedut. Também agora vão ter um jantar, mas agora para homens e mulheres. Vai ser na sexta-feira à noite. Todos estão convidados para participar desses 2 eventos. Então, nesse Shabbat, é o penúltimo Shabbat do ano. E nós lemos nesse Shabbat Parshat Kitavó. E nesse Shabbat, Parshat Kitavó, lá, uma grande parte da Parashá fala sobre as maldições, que são chamadas advertências, que Deus ia trazer para o povo de Israel, caso eles não cumprirem as mitzvot da Torá. São 98 klalot, 98 maldições. Na verdade, tem 2 vezes na Torá que aparecem essas maldições, essas torrechot. Uma vez é na Parashat Bechukotai, que nós lemos 49 maldições, que nós lemos antes de Shavuot. E na nossa Parashá, que é a Parashá Kitavó, que são 98, exatamente o dobro, que nós lemos antes de Rosh Hashanah. Então, nossa Gemara nos diz que nossos sábios instituíram que antes da data de Shavuot e antes da data de Rosh Hashanah fossem lidas na Torá essas admoestações para se preparar para as datas de Shavuot e Matan Torá. O que quer dizer isso? Que, na verdade, Shavuot é o momento que nós recebemos a Torá. Rosh Hashanah e, principalmente, Yom Kippur, que nós recebemos as segundas tábuas. Em Rosh Hashanah, nós recebemos o novo ano. E como Deus quer que nós recebemos essas datas com pureza, puro, então Deus limpa os nossos pecados na semana anterior. Nós vamos ler essas porções que falam de advertências, admoestações, palavras pesadas, e isso vai despertar os corações para chuvar. E dessa forma, nós vamos entrar no Shavuot, no recebimento da Torá. Em Rosh Hashanah, o ano novo, Yom Kippur, com um coração limpo. Por isso que nós lemos essas demonstrações justamente antes dessa data. Mas, o Rambam, ele fala que os sábios, eles falaram para não entrar direto dessas porções tão pesadas para Shavuot e Rosh Hashanah. Nossos sábios instituíram, sábios posteriores, uma parashá de intervalo. Quer dizer, antes de Shavuot, nós lemos a porção de Bamidbar, para fazer uma interrupção entre Bechukotai, onde tem as maldições, e Shavuot. E Rosh Hashanah, nós lemos a porção de Nitzavim, entre Parshat Kitavó e Rosh Hashanah, para não entrar diretamente das maldições para Rosh Hashanah. E como antes de Rosh Hashanah, nós lemos 2 vezes mais maldições do que de Shavuot, então isso demonstra que Rosh Hashanah, o nível que nós vamos chegar é muito superior ao nível de Shavuot. Por isso a preparação, a Teshuvah, tem que ser muito mais forte. Antes de Shavuot são 49 admoestações, e antes de Rosh Hashanah
são 98, são o dobro. Por quê? Porque Rosh Hashanah, nós estamos num nível superior até mesmo que Shavuot. Shavuot eles receberam a Torá no Monte Sinai, mas o povo não precisou trabalhar tanto assim. Que isso foi um presente divino. Eles não tiveram preparação, tem os 49 dias de Sfirat Omer, mas foi algo divino, então a preparação não é tão forte assim. Como Rosh Hashanah é o ano que nós somos julgados, isso depende dos nossos atos, depende da nossa chuva. Então a preparação tem que ser muito mais forte, por isso então é o dobro de maldições que nós recebemos antes de Rosh Hashanah para se preparar, e mais ainda para preparar também para Yom Kippur, que da mesma forma que Shavuot nós recebemos as primeiras tábuas, e Yom Kippur nós recebemos as segundas tábuas. As segundas tábuas, por mais que elas foram já uma segunda edição, não era a original, que foi feita por Deus, a segunda Deus escreveu, mas quem talhou as tábuas foi Moshe, mas ela chegou a um nível superior, porque o povo de Israel estava no nível de Baal Teshuvah, que é muito maior do nível de Tzadik, que eles se encontravam na data de Shavuot. Então, esse é o motivo que nós lemos nessa parashá, essas 98 admoestações. O Ayom Yom, ele nos diz que todo ano, quem lia essa quem lia a Torá o ano inteiro, lá em Liozno, onde morava o Alter Rebbe, era o próprio Alter Rebbe. Ele que era o Balcoré, ele que lia na Torá. Ele tinha ali exatamente, com exatidão, todos os psukim. E o Moano, ele teve que se ausentar, ele teve que viajar. Em Liozna, ele não estava, Parashat Kitavó, ele não estava em Liozna. Então, quem leu a Torá foi um outro Balcoré. O filho do Alter Rebbe, naquela época, tinha pouco mais de 9 anos, 10 anos, ele ouviu essa leitura e ele não conseguiu aguentar de tanta dor. E ele passou mal e ficou doente. De tal forma que tinha dúvidas se ele podia jejuar naquele ano Yom Kippur, por causa da doença que ele pegou. Foi realmente um choque que ele pegou ao ouvir essa porção. Quem tiver que mesmo criança ele já jejuava. 10, 11 anos já jejuava Yom Kippur inteiro, tinham dúvidas se ele podia jejuar. Então perguntaram para ele o que aconteceu. Todo ano nós lemos essa leitura, porque justamente aquele ano ele ficou tão chocado assim. Então ele falou, quando meu pai lê, nós não ouvimos maldições, nós ouvimos só bênçãos. Quando meu pai lê, nós só ouvimos bênçãos. E realmente, na verdade, essas maldições que nós temos aqui, conforme a visão da Hassidut, conforme a explicação do Alter Rebbe, elas são, na verdade, bênçãos elevadíssimas. São bênçãos acima de uma bênção revelada. E nós não conseguimos encontrar a bênção porque nós somos um pouco materializados, mas aqui se encontram bênçãos muito elevadas. E aquele que consegue enxergar a profundidade da Torá, ele encontra aqui nessa parashá somente bênçãos. Então, por isso falou o Mitter Rebbe, o segundo Rebbe, quando meu pai lê, não se ouve maldições, somente bênçãos. Porque ele, mesmo na leitura dele, ele revelava essas bênçãos tão elevadas. Aqui nós vemos realmente que aqui na nossa parashá, isso que aparentemente parece algo tão negativo, é algo no máximo do positivo, somente brachot. E aqui nós vamos entender por que, como preparação para Shavuot e para Rosh Hashanah, nós vemos esse trecho, mesmo que é preparar o coração para Tshuva, mas são dias elevados, devíamos ler parashiot que enaltecem o povo de Israel, e não o contrário. Mas, na verdade, aqui nós encontramos as maiores bênçãos, só que elas estão fantasiadas, elas estão ocultadas com uma carapuça que parece para nós maldição. Na verdade, aqui são maiores bênçãos. Aqui realmente nós devemos saber encontrar, que aqui se encontra, e existem várias explicações da Hassidut, que ela realmente explica esses psukim, cada pasuk, como aqui se encontram bênçãos muito profundas. Inclusive, no passado, nós falamos uma aula inteira sobre isso. Não vamos entrar em detalhe, porque alguém que quer realmente ver, pode ver as outras aulas, tem muitas explicações
dessas maldições, na verdade, não são grandes bênçãos, só que elas são ocultadas por um vestimento exterior que parece maldições. No entanto, o Abravanel, esse ano o Abravanel está muito famoso aqui no Brasil. O Abravanel, que ele foi um grande comentarista da Torá, foi um dos grandes sábios que viveu no século XV e XVI, ele, na sua explicação, ele, na verdade, o Abravanel vivenciou a expulsão dos judeus da Espanha. E ele era conselheiro do rei, o rei falou que ele não faz parte, e ele fez questão, porque se meu povo vai, eu também vou com eles. No Tisha B'Av, eles saíram, ele foi expulso, ele foi na frente de toda a comunidade, cantando a Tisha B'Av, ele falou para ninguém jejuar aquele dia, e ele foi cantando uma marcha de vitória. Ele foi realmente um líder muito poderoso. E ele tem uma explicação de toda a Torá, um livro que comenta vários trechos do Tanakh também. O Abravanel, ele fala que essas maldições que nós temos na Parashá não é uma promessa que Deus está falando, vocês vão ser castigados se vocês fizeram pecados. Não. Ele falou, é um relatório de fatos que realmente aconteceram. Tudo que consta na nossa Parashá aconteceu. E conforme alguns comentários, as maldições que nós vemos Parashat Bechukotai aconteceu na expulsão, na destruição do primeiro Beit HaMikdash. E as maldições que nós encontramos na nossa Parashá aconteceu na destruição do segundo Beit HaMikdash. Se nós vamos ver as histórias que aconteceram na destruição do segundo Beit HaMikdash, nós vamos que batem com muitos fatos que aconteceram, não somente no momento da destruição. Em toda a história do povo judeu, depois da destruição, isso inclui a Inquisição, inclui o Holocausto, inclui tudo que nós passamos. Nós vemos que tudo que isso aconteceu de uma forma clara. Então, ele falou que isso aqui, na verdade, não é uma ameaça que Deus está falando. Olha, se vocês não vão se comportar. Isso é um fato que vai acontecer. E, na prática, tudo isso aqui aconteceu. Então, por que Deus fez acontecer? Por que o povo de Israel, que é o povo, o filho único de Deus, eles merecem realmente tudo isso que aconteceu? E mesmo que nós falamos que, conforme a visão da Hassidut, tudo isso é bênçãos quando estão na teoria, mas quando nós vemos que isso aqui tudo aconteceu na prática, como podemos explicar que tudo que o povo sofreu, isso é bênçãos? A gente sabe que na hora que a gente lê essas maldições, nós lemos em voz mais baixa. Aquele que lê a Torá lê em voz mais baixa. E não chamamos ninguém para a leitura. O próprio ledor, ele que recebe ali, para ninguém receber isso aqui. Tinha um líder hassídico que viveu na nossa época. Interessante que ele faleceu na semana de Gimel Tammuz, na mesma semana que o Rebbe deixou esse mundo, foi ele também, foi 2 dias depois. E ele passou pelo Holocausto. Ele tinha uma mulher, se não me engano, ele tinha 11 filhos, antes do Holocausto. E ele viu todos os filhos morrerem na frente dele, ele, a esposa, todo mundo. E foi realmente um sofrimento muito grande. E ele manteve-se firme no judaísmo, em toda a época da guerra. Muito firme, por mais que ele sofria, mas ele sofreu bastante. Tem livros escritos por ele para mostrar o sofrimento dele. Também tem uma pessoa que sofreu muito, ele é chamado o Rebbe de Kloisenburg. Depois da guerra, ele casou novamente, eu acho que teve mais 3 filhos, um pouquinho mais. E ele reconstruiu sua família, e ele fez um movimento hassídico muito forte. Kloisenburg ele fez em Israel vários hospitais, que ele falou que ele viu no sofrimento na guerra, ele decidiu fazer hospitais para curar aquelas pessoas que estão doentes. Então, na sinagoga dele, uma vez, o Baal Koré começou a ler na Torá, e ele abaixou a voz para ler essas maldições. Ele bateu na mesa e falou, mais alto. O cara aumentou a voz. Ele falou, mais alto. O cara falou, grita. E o cara então começou a gritar. Depois ele falou, não está um problema, mas esse trecho tem que ler mais baixo. Ele falou, quem viu aquilo que eu vi,
Isso são fatos que aconteceram. Isso não é maldições para o futuro. Eu vi tudo isso acontecer. Então, para mim, não precisa ler mais baixo. Isso aconteceu. Isso não é uma... Então, eu ler mais alto para mostrar que, apesar de tudo isso que aconteceu, nós estamos firmes e nós estamos vivos para continuar nossa vida e fazer um novo início, uma nova família, o judaísmo continua, etc, etc, etc. Para dizer para Deus, isso aqui tudo não assustou a gente. Nós passamos por tudo isso, mas isso tudo não assustou a gente. Então, assim explica o Abravanel, que tudo isso aqui são fatos que aconteceram na nossa história. Então, realmente, nós temos que entender, se nós vamos dizer que são apenas bênçãos ocultas, mas que, na verdade, no íntimo, elas simbolizam coisas muito bonitas. Na teoria, é muito bonito dizer isso aqui. Mas quando as pessoas viram isso aqui na prática, como nós podemos dizer que aqui se encontram bênçãos ocultas? Que bênçãos são essas? O povo sofreu. O povo de Israel, o povo escolhido para sofrer em toda a nossa história. Sofreu a Inquisição, sofreu no Holocausto, sofreu nos programas, sofreu na destruição do segundo Beit HaMikdash, conforme o relato da Gemara, o número de judeus que morreu foi muito mais que no Holocausto. Mesmo assim, Am Yisrael Chai, nós estamos vivos, passamos 7 de outubro ano passado, Simchat Torah, e continuamos. Estamos aqui, como pode ser que isso aqui realmente nós falamos que são bênçãos ocultas? Onde estão as bênçãos? Cadê as bênçãos em tudo isso aqui? Rashi, ele fala para nós que isso, todas essas maldições que nós lemos, na verdade, isso faz que o povo de Israel fique firme e forte. Por exemplo, a pessoa tem um pedaço de ferro, ele quer endurecer esse pedaço de ferro, ele coloca ele no fogo, para ele ficar vermelho, depois ele coloca na água, ele endurece o ferro. O povo de Israel teve que sofrer tudo isso aqui, para depois realmente ficar mais firme. Mas para que Deus precisava tudo isso aqui? Para depois nós vamos não precisa trazer nem o sofrimento. Nós não queremos nem a causa, nem a consequência, nem o sofrimento, nem a bonança que vem depois. Vamos ter uma vida normal. Para que precisar sofrer tudo isso aqui? Quando Deus falou para Abraão Avino, olha, teus filhos vão ser escravos 400 anos, mas depois eles vão sair com uma grande riqueza. Abraão Avino falou, não preciso nem da escravidão, nem da riqueza, não precisamos nada disso, porque que realmente precisamos tudo isso aqui. Então, na verdade, nós podemos trazer para isso duas explicações. Uma explicação que realmente aquilo que nós passamos é tudo realmente negativo. Mas as consequências vão ser positivas. Por exemplo, o povo de Israel saiu do Egito. O povo de Israel saiu do Egito, eles sofreram, foram escravos 210 anos. Por causa disso, que eles saíram, ficaram escravos 210 anos, e depois eles sofreram, crianças foram mortas, e Paró se banhava com sangue de crianças, tudo que conta, as crianças eram jogadas no rio, as pessoas eram escravizadas, etc. Tudo isso valeu que depois iam sair com uma grande riqueza. Não é aquela riqueza física, que também, todas as riquezas também, mas depois disso eles receberam a Torá. Foi uma lapidação do povo de Israel para receber a Torá. E assim também, todo o exílio que nós passamos, se para receber a Torá, nível tão elevado, precisavam de 210 anos de sofrimento. Assim, a futura redenção vai ser maior, muito maior que matar a Torá. Nós vamos receber uma nova Torá de Mashiach. Para isso não basta só 210 anos, para isso precisava quase 2.000 anos de sofrimento e que o povo sofreu. Mas no final das contas vai valer a pena. Nós vamos ter uma revelação, a relação de Mashiach vai ser algo que nós vamos dizer na época de Mashiach, Otcha Hashem Kanaftabi. Eu agradeço a Hashem por tudo que me fez sofrer, que no final das contas eu vou ver a grande revelação. Toda essa história que nós vemos na nossa Parashá e Parashá do Chukotai, isso aconteceu no Galut, no exílio. Todas essas maldições aconteceram na época do exílio. Quer dizer, resumindo tudo isso aqui, nós vamos dizer que isso está se tratando da época do Galut, da época do exílio. E o exílio vale a pena tudo que nós passamos, para que no final das contas nós vamos receber uma grande revelação que vai ser na era messiânica. No entanto, a Gemara nos diz o seguinte, que existem 4 coisas que Deus criou. E ele se arrependeu que ele criou eles.
Assim está escrito na Gemara, Masechet Sukkot, 4 coisas que Deus criou. Ele se arrependeu que ele criou eles. Quais são as 4 coisas? Primeira coisa, o exílio, galuto. Deus criou o galuto e se arrependeu que ele criou ele. Segunda coisa, o Kasdim, são os babilônios. Destruíram primeiro o Beit HaMikdash. Deus criou eles, se arrependeu. Terceira coisa, Ismaelim, os árabes. Deus criou eles e se arrependeu de ter criado eles. E a quarta coisa, o Yetzer Hara. Deus criou o nosso Yetzer Hara e depois se arrependeu que ele criou eles. Não dá para entender. Deus é o máximo da perfeição. Como podemos dizer que Deus criou uma coisa e depois se arrependeu de criar? O ser humano faz erros. Na versão divina não existe erros. Será que realmente Deus errou? O que quer dizer Deus se arrependeu? Deus não erra. Não existe esse conceito. Mas a explicação é o seguinte: tudo isso faz parte da obra divina. Tudo isso tem um lado positivo. De todo esse Yetzer Hara, se Deus não criasse o Yetzer Hara, qual seria a vantagem do homem cumprir Torah e Mitzvot? Ele seria um robô, um anjo. Qual a diferença? Uma vez, alguém chegou para o Rebbe e falou para o Rebbe, Rebbe, eu tento fazer tudo corretinho, mas o Yetzer Hara está sempre dominando. Eu estou perguntando para o Rebbe, o que isso tudo vale a pena? Será que faz todo o meu trabalho? O que vale a pena? Então o Rebbe perguntou para ele, você pode me dizer qual a diferença de uma foto e de um quadro pintado à mão? O que é mais perfeito? Lógico que a foto é mais perfeita. A foto é perfeita. Um quadro pintado à mão, por mais que pareça, mas você vai ver, tem um defeitinho aqui, um defeitinho ali. O homem não é perfeito. Ele vai sempre fazer um errinho aqui, um errinho ali. Então, por que uma foto você paga $4 na loja e um quadro você pode pagar $1.000, $2.000? Ele é imperfeito, a foto é mais perfeita. Porque a foto é algo que você não se esforçou em nada. Você abriu, tirou uma foto, automaticamente vai sair exatamente. Um quadro, um pintor tentou imitar a realidade. Isso aqui é uma obra de arte, isso vale muito, cada ato dele. Mesmo que é imperfeito, porque o homem, o ser humano não é perfeito, por melhor que for, mas vale, quanto mais próximo da realidade, mais bonito fica. E hoje em dia tem quadros que você olha para ele, parece um monte de rabiscos, e esses valem mais que os outros. Imagina o que o homem já fez lá. Mas quando é um ato do homem, quando foi uma obra do ser humano, mesmo que ela vai ser imperfeita, mas aqui ele colocou trabalho, que ele colocou esforço. Então ele falou, olha, os anjos lá em cima, eles fazem a vontade de Deus e não erram nunca. Nunca fazem um erro. Eles são a máximo da perfeição. Eles são uma foto, mas eles são robôs. Eles não têm Yetzer Hara. Qual é a vantagem? Custa $4 o trabalho deles. Um dia, trabalho, é esforço. E ele às vezes faz um erro aqui, um erro ali, mas ele tenta, se esforça. Isso vale muito mais que todos os anjos juntos. Você está me reclamando que você não é perfeito? É isso que Deus quer. Esse esforço, essa falta de perfeição, e mesmo assim esse esforço, isso vale mais. Então Deus criou o Yetzer Hara, se arrependeu que ele criou ele. Mas se não fosse Yetzer Hara, o que valeria todo o nosso trabalho? Então, o que quer dizer que Deus se arrependeu? Como se sabe? O que quer dizer isso? Se arrependeu? Como a gente sabe? A Gemara nos diz. A Gemara nos diz. Talmud fala coisas que a gente não... Tanto o Talmud Bavli, tanto a Babilônia tem no chão. Então, o que Deus se arrependeu? Se arrependeu não de ter criado o Yetzer Hara. Se arrependeu quer dizer ele não gosta do lado negativo do Yetzer Hara. Mas se ele criou aquilo, com certeza o objetivo, sem ele, seria muito pior, seria muito diferente. Imagina se Deus não tivesse criado os babilônios. Então, quem ia destruir o primeiro Beit HaMikdash? Foi muito ruim essa destruição. Mas se não fosse isso, eles nunca iam chegar no nível do segundo Beit HaMikdash, que era superior até o primeiro. Está no nível de Baal Teshuvah. Uma coisa, se Deus não tivesse criado os árabes, não teríamos hoje nenhum problema. Dizem que foi um grande erro de Avraham Avinu, quando Deus falou, pegue teu filho único e leva para escravo, que ele pegou Isaac, pegou Ismael, e já matava antes dos anos chegarem, não ia ter problema hoje em dia. Ia estar tudo resolvido. Mas Deus não queria disso aqui. Deus queria que eles existissem e fizessem tudo isso que eles fizeram,
Porque a vantagem que vai sair daqui é inimaginável. E que Deus se arrependeu. Quer dizer, Deus se arrependeu do lado negativo. Não é que ele se arrependeu. Deus quis criar ele. Mas, logicamente, o sofrimento nosso é o sofrimento de Deus. Quando o povo de Israel sofre, também está sofrendo. Então, isso quer dizer que ele se arrependeu. Mesmo que, no final das contas, vai dar tudo certo. Mas, no momento, é a mesma coisa o galut. Um galut é algo terrível. Tudo que nós sofremos. Todas essas maldições que aconteceram no galut. Mas, no final da conta, vai valer a pena. No final das contas, vai valer a pena. E no final nós vamos ver que o Geulah, que é todo esse galut, faz parte da Geulah. A gente coloca um aleph na Geulah, fica Geulah. De tal forma que está escrito que quando chegar a Mashiach, nós vamos agradecer para Deus por tudo que fez a gente sofrer. Quer dizer que Deus se arrependeu. É o sofrimento que Deus passa no meio, mas o final vai ser feliz. O final, ele que fez. Quer dizer, ele se arrependeu, não quer dizer que ele se arrependeu. Ele sabe que o final é feliz. Mas no meio da história, o povo está sofrendo, e isso dói para Deus também. Isso quer dizer que ele se arrependeu. Quer dizer, isso nos explica que todos esses sofrimentos que sim passamos, não é apenas, mas tudo isso aqui também são grandes bênçãos. Não agora no momento. A consequência vai ser boa. A meio realmente é sofrido, mas a consequência vai valer a pena tudo isso aqui. Mas essa explicação ainda não é suficiente. Eu vou dar um motivo, eu vou explicar para vocês. Tinha um grande mestre, que ele tinha um grande aluno. E eles tinham a mesma maneira de pensar. Só que tinha uma diferença na maneira que eles pensavam. Pequena diferença que fazia todo. O mestre se chamava Rav Nahum Ish Gamzu. O aluno, Rabi Akiva. Rabi Akiva, duas grandes personalidades. Aconteceu uma história com Rav Nahum Ish Gamzu, por isso ele recebeu várias histórias, mas a história mais famosa de Rav Nahum Ish Gamzu, que por isso que ele recebeu esse nome, Gamzu, que uma vez tinha, Gamzu também, isso também, uma vez tinha um grande decreto que o César fez contra o povo judeu, que proibir estudar a Torá, etc, etc, ou que pegar dele muitos impostos, é um decreto difícil. Então, quando tinha esses decretos, o que se fazia? Mandavam um sábio para falar com César, e levava um presentinho, e tentava... Então, eles falaram, quem nós vamos escolher para ir defender a gente perante o César? Eles falaram, vamos mandar Rav Nahum Ish Gamzu, porque ele é Melumad Benissim. O que ele faz? Ele conhece, acontece com ele. Ele é acostumado com milagres. A vida dele é só milagrosa. Tá bom, então mandaram Rav Nahum Ish Gamzu. Por que ele era chamado Gamzu? Que tudo o que acontecia, ele falava Gamzu letová. Isso também é para o bem. Então mandaram Rav Nahum Ish Gamzu e mandaram uma caixinha cheia de pedras preciosas, diamantes, presentinho para o César, para tentar convencer ele a precisar que ele já precisa isso do César. Mas sabe, só para o César, quem tem dinheiro quer cada vez um pouquinho mais. Um presentinho, ninguém fala que está ruim. Tá bom, mandaram um presentinho. E foi lá na Nahum Ish Gamzu, no meio do caminho, ele chegou num hotelzinho. Ele pernoitou naquele hotel. E, naquela noite, os funcionários do hotel, o próprio dono do hotel, eles viram que tinha uma caixinha, eles abriram para ver o que tinha naquela caixinha. Eles abriram a caixinha, pedras preciosas, diamantes, etc. Eles pegaram tudo para ele e encheram de terra. E Nahum Ish Gamzu, quando ele acordou, ele viu que em vez de tinha tudo sido roubado, só tinha terra. Ele falou, Gamzu letová, isso também vem para o bem. Gamzu letová. E ele foi com a caixinha até o César. Quando ele chegou lá no César, o César abriu, ele falou, vim em nome dos judeus, pedi clemência, etc. O César trouxe um presente, o César abriu, viu que tinha terra. Ele falou, os judeus estão rindo de mim. E mandou prender Rav Nahum, e falou que ele vai cortar a cabeça na Nahum e vai fazer decretos piores sobre o judeu. Rav Nahum ouviu isso aqui, ele falou, Gamzu letová, isso também é para o bem. E aí, tinha lá um conselheiro do rei, que conforme os comentaristas, não era nada menos, nada mais do que o próprio Eliyahu Navi, o profeta Eliyahu. Falou para o rei, olha, nós sabemos que o patriarca do povo judeu, Abraão, ele sozinho guerreou contra 4 reis, que eram os mais poderosos da época, sozinho, ele e um escravo dele. Então dizem que ele tinha uma terra que era milagrosa. Ele jogava a terra
E cada grãozinho de terra virava uma flecha. Era um milagre. Ele jogava a terra e virava... Quantos pauzinhos, quantos pedacinhos de pó tem numa terra? Milhões. Tudo virava flecha. Com isso, ele sozinho matou todos os inimigos. Pode ser que é essa a terra. Então o rei falou, tá certo, ele mandou para os exércitos dele, estavam em guerra contra os bárbaros, e eles treinaram com essa... Ele viu que realmente é assim, aquela terra virava flecha. Ele falou, foi o maior presente que ele já recebeu na vida. Então, ele tirou o Gamzu da prisão, mandou cobrir ele de pedras preciosas. E falou, isso tudo é para você, e eu vou abolir o decreto, foi realmente o maior presente. Então, ele falou, eu não falei, Gamzu letová, tudo é para o bem. E quando ele estava voltando para a cidadezinha dele, já veio com um saco cheio de pedras preciosas e dormiu no mesmo hotelzinho. Ele, logicamente, ele já cuidou muito bem naquela noite para ninguém roubar. Então as pessoas falaram, o que aconteceu? Eles pensaram. Ele contou toda a história. Então eles sabiam onde eles pegavam a terra. Eles encheram sacos e sacos de terra e foram para o César. Nós viemos trazer para você um pouquinho da terra milagrosa. Ele mandou para o exército dele, ele viu que era tudo mentira. Aquela terra era uma terra simples. Então ele falou, tá vendo? Eu não falei, Gamzu letová. Essa foi a história do Rab Nahum Ish Gamzu. E assim ele vivia. Tudo ele falava, Gamzu letová. Isso era o mestre. O aluno dele, Rabi Akiva. Rabi Akiva, aconteceu com ele uma história parecida. Uma vez Rabi Akiva estava viajando. Histórias conhecidas, só estou contando para ilustrar. Uma vez ele estava viajando. E ele levou consigo um burro. Que ele estava... O burro era o BMW que ele tinha na época, um burro, um rico. Ele levou um galo, porque o galo acordava ele toda noite para estudar a Torá. Levou uma velhinha para ele poder estudar durante a noite. E o que mais que ele levou? Só isso? Só isso? Não tinha mais coisas? Não me lembro. Então, assim a Gemara nos conta. E ele viajou, o Rabi Akiva, ele quando estava quase anoitecendo, ele, antes de pernoitar, ele entrou numa cidade e perguntou se alguém pode dar para ele um lugar para dormir. Então, expulsaram ele da cidade, falaram que aqui ninguém recebe ninguém. Então, ele falou uma frase, tudo que Deus faz é para o bem. Parecido com o que falou da Nahum Ish Manzur. Então, ele foi dormir ao relento. E ele amarrou o galo do lado dele para acordar no meio da noite, amarrou o burrito. E acendeu a velhinha e começou a estudar a Torá. E, de repente, passou um vento e apagou a vela. Ele colocou as mãos no bolso, ele viu que ele tinha esquecido o fósforo. Na verdade, nem tinha sido inventado ainda o fósforo, então não podia ter fósforo. Mas ele viu que ele não estava. Então ele viu que ele ficou sem a velhinha. Ele falou, calma, David Rachmanal, tudo que Deus faz é para o bem. Tá bom, vamos ficar sem a velhinha. E depois passou um tempo, veio lá uma raposa e jantou o galo dele. Ficou sem o galo, sem um despertador. Ele falou, não, calma, David Rachmaná, tudo que Deus faz é para o bem. De repente chegou um leão para melhorar a história e jantou o burro dele. Já ficou sem o burro. Falou, não, calma, David Rachmaná, tudo que Deus faz é para o bem. No dia seguinte ele acordou e ele viu que a cidade foi assaltada. Entrou um bando de ladrões, mataram todo mundo, roubaram tudo que eles tinham. Foi uma destruição, uma matança só. Ele falou, tá vendo? Tudo que Deus faz é para o bem. Se eu tivesse dormido na cidade, eu estaria entre as vítimas. Se meu galo fizesse barulho, eles iam me descobrir. Se eles iam ver a luzinha da minha vela, ou se iam ver o meu burro relinchar, eu estava perdido. Então Deus fez, acabou com todos os problemas, ele se salvou. Essa história aconteceu com o Rabi Akiva. Pergunta o Rebbe, por que a Gemara precisa contar histórias parecidas? A mesma coisa, parece, a mesma lição. O que a gente pode aprender? Mas, na verdade, existe aqui uma grande diferença. O Rabi Akiva era aluno do Rabi Nahum Ish Gamzu, mas ele não estava no nível do Rabi Nahum Ish Gamzu. O Rabi Akiva, quando não deram para ele a possibilidade de entrar na cidade, ele sofreu. Mas ele falou, meu sofrimento agora vale a pena, porque no futuro eu vou ver tudo que Deus faz, no futuro vai ser bom. Quando a velhinha dele apagou, ele sofreu. Quando ele ficou sem um galo, ele sofreu. Ele sofria cada desgraça. Mas ele falou, tá bom. Agora é um sofrimento, mas no futuro
nós vamos ver que é bom. Esse era o comportamento do Rabbi Akiva. Ele sabia que era para o bom. Era para o bom, mas agora não é bom. Rav Nahum era diferente. Quando ele falava Gam Zu Letová, ele falava, isso já é bom. Não é que vai ser bom no futuro. Ele olhava as coisas negativas como sempre é bom. Tudo que ele via é bom. Não é que no futuro vai ser bom. Essa era a diferença. Ele estava no nível superior. Ele conseguia sentir que no fato que roubaram as pedras preciosas, colocaram na terra, com certeza essa terra é melhor. Ele sabia como que ia ser melhor. Não sabia, mas ele sabia que se isso aconteceu com ele, Deus fez com ele, Gamzul Letová. Não é que no futuro vai ser bom, no presente já é bom. Isso já é bom no presente. Então, essa é a diferença de visão de Rabbi Akiva e Rav Nahum Ish Gamzul. Vamos voltar para o assunto que nós estamos falando até agora. Estamos falando das coisas que Deus se arrependeu. Que elas são positivas. No final das contas, vão ser, no final do túnel, vai ter a luz. No final das contas, vão ser boas. Mas no momento é sofrimento. No momento que isso está acontecendo, a pessoa que não tem a visão, que olha lá em cima, no momento é sofrimento. Então ele fala, calma, David Rachmanal, tudo que Deus faz é para o bom. Deus criou o galudo, o exílio, coisa muito ruim, mas a gente sabe que no final da novela vai ser positivo, o mocinho sempre vai sair vencendo, nunca vai ter problema. A gente sabe qual vai ser o final. Então está tudo bem. Mas no momento que nós estamos passando o sofrimento, até agora eu estava explicando, valeu a pena todo o sofrimento do Egito para matar a Torá. Vale a pena todo o sofrimento do galudo. Vale a pena o Yetzer Hara, porque o trabalho é melhor. Mas no momento que isso está acontecendo, isso é dolorido. Agora que está acontecendo a guerra em Israel, isso é a coisa pior que pode existir. Essa é a visão de Rabbi Akiva. Mas a visão mais profunda é quando nós conseguimos enxergar que Gamzul Letová, no presente, é positivo. Isso não é qualquer um que consegue enxergar. Mas o Alter Rebbe, quando lia essa leitura, não se ouvia a maldição. Não é que ouvia a maldição, no final não se ouvia a maldição. No momento que ele estava lendo, já só ouvia bênçãos. Porque na visão do Alter Rebbe, na visão da Hassidut, na visão do Baal Shem Tov, os grandes os aniversariantes da data, neles só se vê, a Hassidut revelou no mundo luz. E quando tem luz, não tem escuridão. Ai, parece tudo ruim. Parece tudo ruim. Mas não aparece, na verdade, isso não é ruim. Rav Nahum Ish Gamzul sabia que agora é bom. E essa é a nossa visão. Quando nós lemos essas maldições, não é que são coisas terríveis, mas no final das contas não dá certo. Conforme a visão de Hassidut, que se explica a cada pessoa, temos aqui verdadeira bênção. Somente tem bênçãos do começo até o fim. E isso realmente é um ensinamento que nós podemos aprender daquele do Yom na nossa paraxá. Que Gamzul Letová, que no momento agora é para o bom. E isso é a explicação do todo o Galut. Não é que no futuro o Galut nós vamos conseguir revelar, valeu a pena todo esse sofrimento. Uma pessoa que tem um óculos correto, ele tem a lente certa, ele consegue enxergar que no momento já é positivo. Ele já consegue encontrar o bom em cada coisa que acontece. Então, para ele, o Galut já é bom. O Yetzer Hara já é bom. Lógico que nós queremos melhor, nós queremos a Geulah. Mas não é que nós estamos sofrendo no Galut. Nós sabemos que isso aqui é Inra Yored Melemala. Não existe mal que desce lá de cima. Tudo é bom. E isso tem que ser o nosso sentimento. E para isso precisa ser quando o meu pai lê. Quando o Alter Rebbe lê, quando o Rebbe Indich, quando o Rebbe mostrou para nós, o Rebbe disse, realmente é o final da linha do Baal Shem Tov, do Alter Rebbe, é o final da linha, que aí começa a época de Mashiach. Que aí realmente ele abriu nossos olhos e falou, good, bad, sein good, pensa positivo, você vai encontrar cada coisa do lado positivo. Não é a luz que está no final do túnel, o próprio túnel está iluminado. Você não consegue enxergar, porque nossa visão ainda não está perfeita, mas nós já temos que acreditar e saber que Gamzul Letová, nesse momento é positivo. As coisas que acontecem nesse momento é positivo. E essa é a melhor preparação para Rosh Hashanah Yom Kippur. Por isso nós lemos esse trecho antes de Rosh Hashanah Yom Kippur. Quando chega Rosh Hashanah, nós sabemos que estamos sendo julgados. Nós olhamos para o que aconteceu no passado, a gente pode ficar desesperado. Olha, foi um ano, isso aconteceu, aquilo aconteceu. Mas no momento que a pessoa realmente tem a visão correta, então ele agradece para Deus por tudo que nós passamos. Existe um dito que se fala, que é um costume muitos judeus falarem, o Frierdiker Rebbe também escrevia algumas cartas, que antes do Rosh Hashanah,
nós falamos Tichle Shana Vekilo Lotea, que termine o ano com todas as suas maldições. Tachel Shana Birchotea, que começa o novo ano só com bênçãos. Quer dizer, todas as maldições ficam para trás, uma hora começar bênçãos. Mas será que isso é o pensamento judaico? Vamos olhar para trás, sem querer comparar os outros povos. Quando chega o ano novo, o ano passado já foi embora, tchau, agora ano novo, vamos comemorar. Que esqueçamos. Não é isso. Tichle Shana Vekilo Lotea. Tichle vai terminar o ano, vai terminar as maldições. Tichle vem na palavra Kalá, noiva, Kalot HaNefesh, um desejo da alma, que nós encontramos dentro das maldições um começo de uma elevação espiritual. Nós conseguimos entender dessa forma, elevar as coisas que pareceram para nós negativas e conseguir enxergar o lado positivo que aconteceu. E essa é a melhor preparação para o nosso Shana. Que nós conseguimos olhar em cada coisa somente o lado positivo. E aí nós garantimos todas as bênçãos de Deus. Nós garantimos que nós vamos ter um ano bom, um Shana Tová, um Metuká, nós vamos ter todas as bênçãos que nós desejamos. Porque nossa visão é uma visão muito mais acima daquilo que se espera. Nós estamos olhando somente o lado positivo das coisas. E Deus vai dar para nós somente o lado positivo das coisas. E mesmo que o galuto, o exílio, tudo vale a pena, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos, no final, a grande riqueza que vai vir através da Geulah. Vamos dizer para Deus, o teste que ele fez conosco no exílio não valeu a pena, porque nós não estamos preocupados. Nós sabemos que isso aqui tudo é positivo, então ele vai tirar a cortina e vai mostrar para nós que nós já estamos vivendo na época do Geulah. Nós vamos conseguir ainda hoje, antes de comemorar a inauguração de Tomchei Mimim, que foi o começo da vinda de Mashiach, que nem falou o Rebbe Reshab, que é o que está preparando um exército para ir para receber Mashiach. Antes de comemorar isso aqui, nós já vamos ter a revelação de Mashiach e vamos comemorar junto com todos os Rebbeim a vinda de Mashiach. E ainda hoje, vamos ao encontro do Beit HaMikdash, e todas as fabrengas que eu tenho de amanhã e sexta-feira vai mudar um pouquinho do lugar, vai ser Yerushalayim, Mirakodesh, com Mashiach, Tzidkeinu, Malkeinu, Benosheinu, que seja para cada um, Tivá Vechatimá Tová, Shana Tová, Metuká, um ano abençoado em todos os sentidos, de uma forma reveladamente boa, não que nós temos que encontrar o lado bom, que seja reveladamente boa para todo mundo. Amém.